Ele chama os apóstolos, Cristo chama os apóstolos, ensina esses apóstolos, ensina essas doutrinas para os apóstolos, capacita esses apóstolos e os envia para fazerem a pregação e lançarem os fundamentos doutrinários da igreja, tá? Então vamos ver como que os apóstolos estruturaram a igreja, tá? Eu gostaria que o irmão Igor pusesse ali aquele slide da estrutura da igreja. Eis a estrutura criada pelos apóstolos, a estrutura bíblica da igreja, tá? Primeiro pontinho ali, né? Dá para todos enxergarem daí? Primeiro pontinho, pregando a Cristo. A primeira estrutura da igreja, a primeira e fundamental, a que não pode faltar. Pode ter todas as outras, se não tiver essa primeira com fidelidade, não é igreja. A primeira é a mensagem da igreja. Qual é a mensagem da igreja? A mensagem é Cristo. Irmãos, você pode ouvir um sermão que fale de José, de Sansão, de Davi, de Samuel, de Ruth, de Débora. Você pode ouvir um sermão que fale de Pedro, de Paulo, mas se não tiver Cristo nesse sermão, a igreja não está pregando a sua mensagem. Ela pode estar falando os benefícios que José conseguiu com a fidelidade dele. Ela pode estar falando como Deus fez um milagre na vida de Davi, que ele derrotou o gigante. Enfim, pode estar mostrando ali como foi fenomenal quando Moisés abriu o mar. Mas se não tiver Cristo nesse sermão, não está pregando a mensagem que a igreja foi chamada e instituída para pregar. Então nós vemos que em toda mensagem da igreja tem que ter a cristologia, porque a mensagem da igreja é Cristo, tá? Claro que existem várias doutrinas, mas a mensagem do evangelho, a mensagem da igreja é Cristo, né? Então, pregando a Cristo, se você quiser olhar ali, ó, Atos capítulo 2, nós não vamos ler, porque o texto é longo, né? Bastante comprido, mas o Atos de 2, 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 36, vai estar justamente falando a respeito de Cristo, que foi o que eu me referi no começo, né? Quando desce o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né? Pedro pega a palavra e ele começa a falar, não, isso aqui é a profecia do profeta Joel e tudo mais, e aí ele prega Cristo, a mensagem da igreja. Ele vai falar da profecia de Joel, ele vai abordar o Antigo Testamento, mas ele, no sermão dele, ele vai falar de Cristo. Veja aqui, ó, os versos 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Ele já estava falando de bastante coisa. Aí ele fala, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Veja como a pregação de Pedro era muito mais difícil do que a nossa hoje, embora a pregação fosse a mesma, mas o público não era o mesmo. Porque olha só o que ele fala aqui, ó, verso 23, sendo este entregue por determinado desígnio de Deus, tal, né? Verso 24, verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e procedência de Deus, vós o matastes crucificando. Então a pregação de Pedro era muito mais difícil, porque haviam pessoas ali ainda, com certeza haviam, né? Embora a Bíblia não mencione nominalmente, que estava gritando crucificam, queremos Barrabás. E Pedro agora estava pregando para uma multidão assim, né? Pessoas que os filhos deles estavam aqui, né? E pessoas que presenciaram muitas vezes aquilo tudo e tal. Mas a mensagem do evangelho é Cristo. Então a igreja ela é instituída com a pregação de Cristo. A segunda estrutura, o segundo pontinho ali, o chamado ao arrependimento. Essa é a função da igreja no mundo.
Não adianta a igreja prometer todos os benefícios que Deus de fato faz, porque Deus é todo-poderoso, Deus de fato é amor, Deus de fato é misericordioso. Mas a pregação da igreja não é que Deus vai curar alguma doença, que Deus vai trazer a prosperidade. Não é este o chamado da igreja. O chamado que a igreja faz ao mundo, a missão da igreja é chamar os pecadores ao arrependimento. Cristo, que é o cabeça da igreja, que é quem instituiu a igreja, que é o dono da igreja, e a quem a igreja serve, Cristo, ele veio buscar e salvar o perdido. Então ele institui a igreja por isso, né? Então o chamado da igreja, o chamado que a igreja faz ao mundo, o chamado que a igreja faz ao pecador é o arrependimento. Então não é evangelismo, falar assim, olha, vamos lá na igreja porque Deus pode resolver esse teu problema que você está passando, Deus pode curar a enfermidade aí que você está, que seu parente está, né? Deus pode fazer isso? Pode. Deus vai fazer isso? Provavelmente, muitas vezes. Mas a pregação da igreja, o chamado, é o arrependimento, né?